Olá pessoal, professor Arcângelo aqui, sejam bem-vindos a mais uma aula e vamos estudar a Lei 13.146 de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Artigo 1º, lembrando, artigo 1º, aqui o conteúdo do caput do artigo, né? A cabeça do artigo. O caput diz o seguinte: é instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o conhecido Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. O objetivo do Estatuto é a inclusão da pessoa com deficiência, visando a inclusão social e a cidadania. Tranquilo, né? O conteúdo do caput do artigo. Em seguida, nós temos aqui um parágrafo único, né? Porque só tem um parágrafo, então único. Essa lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo 186, de 9 de julho de 2008, em conformidade com o procedimento previsto no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil no plano jurídico externo desde 31 de agosto de 2008, e promulgados pelo Decreto 6949 de agosto de 2009, data de início de sua vigência no plano interno. Pessoal, acontece o seguinte, esta lei, ela aconteceu por causa de um tratado, de uma convenção, né, internacional, do qual o Brasil participou e ratificou por meio do Congresso Nacional, né? Tem todo um trâmite para que um tratado e convenção internacional passe a fazer parte do nosso sistema de leis, ok? E isso aconteceu com esta lei aqui. Bem, artigo 2º, que diz que considera-se pessoa com deficiência, aqui está o nosso maior interesse a partir do artigo 2º, considera a pessoa com deficiência. Quem é a pessoa com deficiência? Aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mas não apenas física, veja, mental, intelectual, sensorial, ou qual é interação com uma ou mais barreiras, ou seja, dificuldades que possam ser impostas, né, barreiras físicas, barreiras sociais, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, e que, com interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir, então, a sua participação de maneira plena, efetiva e igualitária. Entendido, pessoal? Parágrafo 1º do artigo 2º. Avaliação da deficiência, quando necessária, se for necessário avaliar, será biopsicossocial. Deve levar em consideração a medicina, né, física, a psicologia e a condição e integração social do indivíduo na sociedade. Realizado por equipe multiprofissional, veja que no mínimo 3 profissionais, e interdisciplinar, e considerará, o que vai considerar? Os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. Ou veja, impedimento nas funções, estruturas, funções do corpo, né? Tem impedimento nas funções e na estrutura. Então pode ser uma deficiência física, pode ser uma deficiência visual, auditiva. 2. Fatores, inciso 1, esse. 2. Inciso 2. Os fatores socioambientais, ou seja, de interação na sociedade e no ambiente,
bem como fatores psicológicos e fatores pessoais. Então, avaliação da deficiência, quando necessária, considerará os impedimentos nas funções de estrutura do corpo, fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. E 3, a limitação no desempenho de atividades. Além do 4, a restrição de participação na sociedade como um todo. Então, impedimentos, fatores socioambientais, limitação, restrição. Impedimento, fatores, limitação e impedimento. Fator, limitação, restrição. Certo? Parágrafo 2º do artigo 2º. O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. Cabe ao Poder Executivo criar os instrumentos para avaliar a deficiência. Lei 13.846 e Lei 14.126. Não é, pessoal? Muito bem. Aí, a seguir, nós temos o artigo 2A, que diz que é instituído o cordão de fita com desenhos de girassóis como símbolos nacionais de identificação de pessoas com deficiência. Ou seja, cordão de fita, está aqui o cordão, desenhos de girassóis. Esse é o símbolo nacional de identificação de pessoas com deficiências sociais. É uma identificação social, tá? Não significa que não se tenha que ter de repente, uma documentação, principalmente, por exemplo, a pessoa que vai estacionar, né, numa vaga destinada ao portador de deficiência, não adianta portar essa fita mostrada aqui não, tá bom? Artigo 1º. O uso do símbolo de que trata o caput deste artigo é opcional e sua ausência não prejudica o exercício de direitos e garantias previstos em lei. Ou seja, é ele o símbolo, mas não tem que usar obrigatoriamente. Parágrafo 2º. A utilização do símbolo de que trata o caput desse artigo, que a gente mostrou da fita, né, não dispensa a apresentação de documento comprobatório de deficiência, caso seja solicitada pelo atendente ou pela autoridade competente, inclusive, né, a fiscalização de trânsito, evidentemente. Artigo 3º. Para fins de aplicação desta lei, consideram-se... Bom, para fins de aplicação dessa lei, o que é considerado? 1. Acessibilidade. O que é acessibilidade? É a possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na zona rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, acessibilidade, pessoal, é a possibilidade de condição de alcance para a utilização, ou seja, condição de utilização com segurança e autonomia, sem precisar de ajuda, de espaços, mobílias, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação. Ou seja, a acessibilidade é a possibilidade, né, de usar com segurança espaços, mobílias, equipamentos urbanos, transporte urbano, como ônibus, por exemplo, edificações, edifícios, acessibilidade aos edifícios, meio de transportes, né? Informação e comunicação, certo? O uso de computador para consulta, por exemplo, de processos, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Isso é acessibilidade, não é? 2. Desenho universal. O que é desenho universal?
concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva, ou seja, uma tecnologia que tem assistentes, né, robotizados por inteligência artificial, né? Então, acessibilidade, desenho universal, concepção de produtos, ambientes e programas e serviços a serem usados por todas as pessoas sem necessidade de adaptação ou de projeto específico. Isso é desenho universal de produtos, ambientes e programas e serviços. Inciso 3. Tecnologia assistiva ou ajuda técnica. Que são? São produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e a participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Então, tecnologia assistiva ou ajuda técnica são produtos e equipamentos, dispositivos e recursos, além de metodologias, estratégias práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e a participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando aí a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Inciso 4. Barreiras, que são barreiras. Qualquer entrave, qualquer impedimento, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento, de expressão, comunicação, acesso à informação, compreensão, à circulação com segurança, entre outras classificadas em. Então, barreiras, quaisquer entraves de toda a natureza, né, que impeça a participação, o gozo, a fruição, o exercício, que impeça a acessibilidade, a liberdade de movimento, liberdade de expressão, de comunicação, liberdade ao acesso de informação, à compreensão, liberdade à circulação com segurança, entre outros. Veja, mas quais são as classificações dessas barreiras? Existem as barreiras urbanísticas, as barreiras, está na linha A, né? As barreiras arquitetônicas, as barreiras nos transportes. Barreiras urbanísticas, as existentes nas vias, né? Espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo. Ou seja, meio fio da calçada sem rebaixamento, né? Isso seria uma barreira urbanística. B. Barreiras arquitetônicas, existência nos edifícios públicos e privados, ou seja, barreiras que se encontram dentro dos edifícios, tanto públicos quanto privados. E barreira nos transportes são aquelas existentes nos sistemas e meios de transporte, como, por exemplo, circular que não contenha uma plataforma, né, que possa levar uma pessoa um cadeirante, né, para dentro desse ônibus, né? D. Barreiras nas comunicações e na informação. Barreira na comunicação e informação, que seria qualquer entrave, dificuldade, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou recebimento de mensagens, de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia de informação. Tudo isso são barreiras nas comunicações e na informação. Barreiras atitudinais, a linha E, são as atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Barreiras de atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudicam a participação social da pessoa portadora com deficiência.
A linha F, pessoal, barreira tecnológica, são as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. Tranquilo aqui, né? 5. Com barreiras, né? Aqui, bom, aqui já não são mais as alíneas, né? Referentes às barreiras, tá bom? Mas e sim, ó, os incisos, né? É, os incisos, eles dizem que para fim da aplicação dessa lei são considerados todos esses incisos, inclusive o quinto aqui, ó, comunicação. Que é comunicação? É uma forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a língua brasileira de sinais, conhecido como Libras, a visualização de textos, o braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, ou seja, por meio do tato, os caracteres ampliados, ou seja, letras grandes, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e da comunicação. Então, comunicação é toda a forma de interação do cidadão, né, com deficiência, línguas, visualização de texto, todos os meios de comunicação. Inciso sexto, adaptações razoáveis, que são elas? Adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus, né, gastos desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar, ou seja, usufruir, exercer em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas todos os direitos e liberdades fundamentais. São adaptações razoáveis, aquelas adaptações e ajustes necessários e adequados que propiciam aí condições de igualdade de oportunidade para todas as pessoas, inclusive aí para as portadoras de deficiência, né? 7. Elemento de urbanização. Qualquer componente de obra de urbanização, tal como os referentes à pavimentação, saneamento, encanamento para esgotos, distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação pública, serviço de comunicação, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento urbanístico. Elementos de urbanização são os componentes de obra de urbanização, desde a pavimentação, saneamento, esgoto, abastecimento de água, tudo aí é considerado, tá? Oitavo, inciso 8, né? Mobiliário urbano, o que é? Conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, desde bancos, postes, superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação, de forma que sua modificação ou seu traslado não provoque alterações substanciais nesses elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares, além de terminais e pontos de acesso coletivo às telecomunicações, fontes de água, lixeiras, todos marquises, bancos, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga. Tudo isso é mobiliário urbano, bom? Inciso 11, né, pessoal? Olha, são muitos incisos, certo? Muitos. Inciso 11. Moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, ou seja, moradia para que a pessoa tenha uma vida independente. Moradia com estruturas adequadas e capazes de proporcionar serviços de apoios coletivos e individualizados que respeitem e ampliem o grau de autonomia de jovens, adultos com deficiência. Então, moradia para uma vida independente, né, da pessoa com deficiência, ou seja, uma moradia que tenha estruturas adequadas e capazes de proporcionar aí independência da pessoa portadora de deficiência. 12. Atendente pessoal, o que é pessoa, membro ou não da família,
que com ou sem remuneração assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas as técnicas ou procedimentos identificados como profissões legalmente estabelecidas. Então, atendente pessoal, pessoa ou membro ou não da família, que com ou sem remuneração assiste, presta assistência ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa portadora de deficiência. 13. O profissional de apoio escolar. Quem é ele? Pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados como profissões legalmente estabelecidas. Apoio escolar é tudo isso aqui, tá? 14. Acompanhante. O que é um acompanhante? É aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. Então, acompanhante, aquele que acompanha a pessoa com deficiência, tá? Isso é a definição de acompanhante. Bem, pessoal, vamos ficar por aqui nesta aula. Próxima aula do artigo 4, no capítulo 2, que fala da igualdade e da não discriminação. Eu sei que para a maior parte de vocês, a leitura da lei ela é muito simples, ela não requer aí uma interpretação, né? Não é exigente quanto à interpretação, eu acho até de uma compreensão razoável. De qualquer forma, a gente fez a leitura aqui, explicado o que talvez fosse necessário explicar, apenas em alguns detalhes, né? Muito pouco realmente. A lei ela é inclusive bem didática, o que é uma novidade para a lei, né? Na próxima aula, no capítulo 2, então, falando aí da igualdade e da não discriminação. Não é inscrito no canal? Se inscreva aí, ó. Senta o dedinho aí na inscrição e também aí no sininho das notificações para ficar sabendo de toda a novidade, porque todo dia tem vídeo novo postado aqui no canal, preparatório para concurso público. Atualmente, estamos gravando esta lei para o concurso de oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 2023-2024. Eu fico por aqui, um abração para vocês, bons estudos sempre, né? E boa sorte.